Não sei se todos, né, sabem isso, ou se já estudaram, né, já se interessaram pelo assunto, mas basicamente a reforma ela tem duas vertentes muito fortes. Dois grandes inimigos da fé da igreja que foram combatidos na reforma. Eu acredito que o primeiro todo mundo já ouviu falar, pode não ter assim, um conhecimento muito amplo, mas já ouviu falar da palavrinha indulgência. Né? O que seria isso? Pode parecer muito assustador hoje, numa primeira vez que você escuta, mas a venda de indulgência, na verdade, ela tinha o único objetivo, arrecadar dinheiro para construções, né, para as construções, né, da igreja na época, e você vendia literalmente perdão pelos pecados. Então, o líder religioso, né, o pastor, o padre, né, o bispo, ele ouvia a confissão e estabelecia um valor dado à gravidade do seu pecado. Então, se foi um pecado muito grande, então era um valor considerável. Se fosse um pecado que ele iria te ver na semana seguinte, então ele já cobrava, né? A igreja recebia um valor menor. Pode parecer assim assustador, ao mesmo tempo cômico, mas era isso mesmo, não tem como explicar de outra forma. Você ouvia, mentiu, então pagava lá uma moedinha, né? Porque ele, no mesmo dia mentir de novo, provavelmente. Se fosse um crime, se fosse uma questão, um pecado moral relacionado, né, à sexualidade, por exemplo, então você pagava valores maiores, enfim. E nós não temos nenhuma base bíblica para isso. É claro que isso é uma tremenda heresia, né? Então a venda de indulgência impulsionou muitos homens, mulheres piedosos, né, a rejeitar isso, a combater isso dentro das comunidades, isso em várias localidades da Europa. Tem uma outra palavrinha que talvez quem está nos acompanhando em casa não tenha estudado. A gente chama de simonia. Simonia. O que seria simonia? Essa eu achei muito interessante, gente. Tanto quanto, é assustador, né? Essa simonia, ela se dava de algumas formas. Por exemplo, venda de ordenação. Sim. Vamos contextualizar, para quem está em casa, nos acompanha, entender melhor. Você quer ser diácono da igreja, então você pagava um valor. Olha, o diaconato aqui é uma igreja respeitada, nós somos uma igreja conhecida, estamos em crescimento, e tal. Nós vamos te dar uma projeção. E você pagava e era ordenado diácono. Você queria ser ordenado a presbítero, então você pagava um valor a mais. E assim para todos os cargos e funções de ministério, cargos de liderança, pastor, presbítero, né, bispo, e todos os cargos que existiam dentro da igreja. Você podia pagar e era ordenado. É claro que isto enfraqueceu muito a igreja, porque colocou à frente do rebanho, no trato com pessoas, né, de toda a sociedade, pessoas desqualificadas, Sim. que não sabiam nem orar, que não tinham nenhuma comunhão com Deus, iletradas, enfim. Isso enfraqueceu muito, foi até um problema corrigido na contra-reforma protestante. Né? Uma outra coisa que está dentro dessa simonia, além da compra de ordenação, seria a venda de relíquias, que eram intermináveis. Por exemplo, um pedacinho do manto que envolveu Jesus Cristo quando ele foi sepultado. Inclusive, tem uma mancha de sangue nele, do sangue de Cristo. Aí, se você juntar todos esses pedacinhos que foram vendidos, é claro que você daria para cobrir o Maracanã, né? Então, intermináveis pedacinhos que eram vendidos. Um fragmento do osso de São Pedro, ou do apóstolo Pedro. E também, claro, que se você for juntar,
nem Ezequiel 37, nem a visão do vale de ossos secos, eu acho que tinha tantos ossos de uma única pessoa. Estou dando alguns exemplos, venda de relíquia, e por fim também a aquisição, né, de bênçãos. Eu quero ser abençoado por Deus, vamos contextualizar, eu quero um carro novo, não estou com a chave aqui, eu quero um carro novo, então, olha, é X. Mas eu quero um carro, eu quero uma caminhonete. Bom, aí então você tem que pagar um valor a mais, né? Ou você vai receber daqui a 2 anos. Não, mas eu preciso de um carro hoje. Eu preciso de um carro para amanhã. Aí o valor é maior. Porque então eles literalmente vendiam, né, essas dádivas, essas bênçãos de Deus, essas graças, que poderia ser também uma cura, poderia ser uma libertação de alguém que estava oprimido, né? Uma enfermidade, seja qual for a bênção, não é só questões de bens, não, de aquisição de bens, não, mas qualquer tipo de bênção de Deus poderia e era vendida, e isso fazia parte desse movimento chamado simonia. E por que simonia? Tem um texto, você pode ler com calma na sua Bíblia, em Atos, capítulo 8. Né? Você tem os 2 apóstolos, Pedro e João. Eles estão fazendo a obra de Deus, né? Pedro e João. E a Bíblia diz, ela está ali no versículo 18, Atos 8, 18, 19, os versículos seguintes. Quando eles colocavam as mãos, o Espírito Santo era compartilhado com as pessoas. As pessoas eram batizadas, né? Enfim. E esse Simão, que era mágico, ele vendo isso, ele falou, uau, eu nunca tive esse poder. Eu nunca tive isso, mas como assim? Eles colocam as mãos e as pessoas começam a falar em outras línguas e elas são avivadas, e elas recebem poder, e a gente não tem nem como dimensionar como esse poder se manifestava. Uma evidência seria o batismo, né? O falar em línguas, mas penso que isso aí era muito mais amplo, né? Poderia se manifestar de outras formas também. Certo é que ele identificava, pela imposição das mãos dos apóstolos, que quem recebia a oração era empoderado. Sim. Ponto. E ele queria esse poder de compartilhar o poder do Espírito. Então ele chama João, ele chama Pedro e oferece dinheiro. Ele diz, olha, quanto custa isto? Eu quero isto também. Sim. Eu quero sair colocando a minha mão ou as minhas mãos e as pessoas receberem esse mesmo poder. Então ele foi duramente repreendido, né, por Pedro. Diz, olha, seja para perdição, você e o seu dinheiro. Né? Então essa tentativa dele de comprar essa bênção deu nome a esse movimento, que mais tarde foi muito difundido na igreja, infelizmente, chamado simonia. Sim. Então, esses foram, vamos dizer assim, talvez, os 2 maiores problemas da igreja à época. Né? Era a cobrança das indulgências, que sacrificava mais os menos favorecidos, Sim. os oprimidos, né? A última camada da sociedade, e esse movimento também de simonia, e ambos relacionados à arrecadação, a dinheiro. Sim. Outras questões são questões políticas, o envolvimento da igreja ditando, né? Eu acho que muita gente confunde a igreja e o Estado, tem que ter separação, ou a igreja não pode se envolver com política. Bom, depende da perspectiva, depende do que você entende por participar. Se eu citar, por exemplo, aí sem fugir muito do assunto, apesar de ser um reformador, João Calvino, né? Se você estudar depois o que João Calvino fez em Genebra, que era uma cidade-estado, né? Séculos depois da morte de Calvino, Genebra ainda era a capital cultural da Europa. Então eu sempre dou como exemplo o envolvimento político de Calvino em Genebra. Isso é um pilar, isso é fato histórico, não estou aqui citando nenhum texto da Bíblia. Então eu penso que a igreja ela deve participar no sentido de, vamos dizer assim, vamos começar pelo aquilo que todo mundo concorda, orar pelas autoridades. Sim. É uma forma de participar. Né? Sugerir leis
que sejam de benefício, né, a todos, que não prive ninguém da sua liberdade de expressão religiosa, do direito de ir e vir, mas que seja um bem comum, né? Por exemplo, nós somos defensores da vida. Sim. Então, quando você se expressa, você está se expressando politicamente também. Sim. Então, eu penso que existem meios para que a igreja participe de alguma forma do Estado, porque nós aceitamos Cristo hoje e temos uma salvação escatológica. Um dia iremos para o céu, seremos arrebatados ou iremos ressuscitar, né? Mas quando? Enquanto esse dia não chega, nós vivemos aqui. Exato. E nós precisamos dizer para a sociedade que existe um reino, existe um rei, existe uma lei, uma constituinte. Sim. E a gente tem que viver segundo esses valores, esses padrões. Então, inevitavelmente, a igreja e o Estado vão caminhar muito próximo, como também a fé e a razão. A fé e a razão é água e óleo, não se mistura. Penso que não. A verdadeira ciência, ela pode caminhar de mãos dadas com a fé. Hoje a ciência já comprova muita coisa que está escrito na Bíblia há milênios. Sim.